Começou como revista há quase 20 anos. Já fomos programa de rádio, migramos para a internet e hoje começamos na TV. Isso mesmo, começa agora o primeiro Geração JC aqui na TV CPAD. E hoje, você e eu, Roberta Marassi, vamos acompanhar a pregação do pastor Elias Torralbo no último Impactar, em Curitiba. Pastor, segue daí. Localize, por favor, o Salmo de número 1. Salmos de número 1, a partir do verso 1. Os irmãos e as irmãs que encontraram, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo fruto é dado no tempo certo, e cuja folhagem não cai. E tudo quanto fizer, prosperará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E os que podem, digam amém. Amém. Podeis tomar assento. Eu muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Sem dúvida, nós estamos diante de um texto que nos é extremamente familiar. Aliás, eu chamaria este salmo de um dos salmos clássicos da Bíblia, isto é, um daqueles salmos que nós mais conhecemos, apreciamos, amamos, e por que não dizer que os pregadores também pregam. Eu ainda diria que, sem dúvida, se não todos que aqui estão, pelo menos grande parte, de alguma forma já deve ter tido algum contato com este salmo tão importante da Bíblia Sagrada. No entanto, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero, se nós queremos pelo menos tentar entender esse texto da forma correta, é preciso que nós consideremos, ainda que de forma rápida, porém bem objetiva, considerarmos algumas verdades a respeito não só deste salmo, mas como do salmo como um todo. Não há dúvida de que o livro dos Salmos, além de nos ser extremamente querido, ele também é um dos livros mais importantes da Bíblia. Aliás, alguns estudiosos chegam a chamá-lo de o coração da Bíblia. Talvez seja por esta razão que ele encontra-se cravado praticamente na parte central da Bíblia Sagrada. E o livro dos Salmos, ele é importante por várias razões. Por exemplo, ele é importante porque ele possui palavras de louvores ao Senhor. Ele também é importante porque ele expressa sentimentos humanos a Deus e sobre Deus. Ele também é importante porque ele é um livro completo em si mesmo. Por exemplo, no livro dos Salmos nós temos mensagens proféticas. Esse livro é tão importante que o próprio Senhor Jesus, em momentos importantes da sua trajetória aqui na terra, ele utilizou-se deste livro para expressar o que ele estava sentindo. Quem não se lembra de quando Jesus estava crucificado, ele utiliza-se do Salmo 22 para expressar a Deus o que ele estava sentindo no seu coração. De maneira que este livro é um livro extremamente amado por todos nós.
Só que mais do que isso, é também necessário considerarmos que, e eu acredito que todos que aqui estão saibam disso, sem dúvida, de que o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico, pelo contrário, ele é um livro que compõe aquele grupo de livros chamados de livros poéticos. Tratar de um livro histórico, o livro dos Salmos, ele não tem o propósito de relatar fatos um após o outro. Então o livro dos Salmos, ele não está escrito de maneira cronológica, contando um fato após o outro, um acontecimento após o outro. Só para você ter uma ideia, a título de lembrança, em termos de tempo e de história, o livro dos Salmos, ele compreende cerca de 1000 anos. Por exemplo, você tem Salmos de Moisés e você tem Salmos de Davi, o que demonstra a grandeza em termos históricos, mas ele não é de fato um livro que está contando fatos históricos. Com base nisso, eu considero que, do ponto de vista humano, este livro tão importante, tão amado por todos nós, do ponto de vista humano, volto a dizer, ele poderia começar com qualquer outro salmo. Por exemplo, por que não começar com o conteúdo do Salmo 23? Aliás, a meu ver, ficaria até extraordinariamente lindo o livro dos Salmos ser introduzido com a expressão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas ao contrário disso, por obra do Espírito Santo, é claro, ao invés desse livro tão importante começar com uma palavra de conforto, ou até mesmo de louvor direto a Deus, este livro começa com uma palavra exortativa. Este livro começa com uma palavra de advertência, de chamada de atenção. E a minha pergunta é: por que este livro tão rico, este livro tão extraordinário, a Bíblia sem este livro? Por que este livro, que poderia, aos olhos humanos, começar com qualquer outro salmo, ele começa exatamente com o assunto que nós temos acabado de ler? Aliás, eu diria que este salmo, ele serve-nos como uma introdução de um livro. E como vocês bem sabem, e aqui está o Dr. Ronaldo, que sabe melhor do que a maioria de nós, não mais do que nós, de que um dos segredos de um bom livro é a sua introdução. Eu, por exemplo, já deixei de ler bons livros ou livros por uma má introdução, porque a introdução é um dos segredos de um livro. E para que serve a introdução, se não primeiro mostrar o propósito, mostrar os assuntos, mostrar os objetivos? E o Salmo de número 1, ele serve-nos como uma introdução do livro dos Salmos. Ou seja, ele é uma espécie de resumo da obra, ele é uma espécie de amostra do propósito. Só que mais do que isso, eu levanto uma outra questão. Eu particularmente nunca parei para contar quantas palavras contém o livro dos Salmos, mas deve ser algumas centenas, se não milhares de palavras. Mas a minha pergunta é: por que este livro, que poderia começar com qualquer outra palavra, começa exatamente com a expressão bem-aventurado? Por exemplo, o que eu estou propondo aqui para pensarmos é que, se este livro é um livro que tem o propósito de louvar a Deus, como o seu nome mesmo sugere, por que este livro não começar com a expressão glória a Deus, ou louvemos ao Senhor? Mas ao invés disso, este livro começa com a expressão bem-aventurado. Para respondermos a esta questão, é preciso considerarmos que, além do livro dos Salmos ter o propósito de adorar a Deus, ele também tem o propósito de dar ao homem a oportunidade para expressar os seus sentimentos a Deus e sobre Deus. Por exemplo, nos livros proféticos, os homens estão calados e Deus está falando. No livro dos Salmos é o contrário. Deus escolhe se calar e deixa que os homens falem dos seus sentimentos. Por exemplo,
Como são os sentimentos humanos, se não oscilantes, mutáveis, e eles mudam conforme a circunstância? É possível que há pessoas aqui hoje que de manhã estavam alegres, à tarde ficaram tristes, no final da tarde ficaram alegres de novo, depois no início da noite ficou triste e agora está alegre. Porque os sentimentos humanos, eles mudam conforme a circunstância. E querem ver que o livro dos Salmos, ele tem esse propósito? Olha o Salmo 22 que eu já citei. Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23, o mesmo salmista falando sobre o mesmo Deus, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora mesmo estava reclamando e agora está exaltando, porque assim são os sentimentos humanos. E é exatamente por isso que nós nos identificamos tanto com o livro dos Salmos, porque de todos os livros da Bíblia, o livro mais humano dela é o livro dos Salmos. E é por esta razão que esse livro não poderia começar com outra expressão, senão a expressão bem-aventurado. Por quê? Porque o homem foi criado para ser bem-aventurado. Se você pode, diga bem forte para ser uma vez só, diga: eu fui criado para ser bem-aventurado. Agora, o que é de fato ser bem-aventurado? Porque o salmista apresenta-nos uma receita, o caminho para a bem-aventurança. Mas será que isso vale a pena? Para sabermos a resposta a esta pergunta, é preciso, ainda que de forma rápida e objetiva, descobrirmos ou nos lembrarmos o que de fato é ser bem-aventurado. Do ponto de vista bíblico, ser bem-aventurado não é somente ser feliz. Ser bem-aventurado é ser mais que feliz. E aí alguém pode dizer: se está difícil ser feliz, o que dirá mais que feliz? Mas um crente que se preza e que nem feliz é porque no mínimo está buscando a felicidade nos moldes do mundo. Porque um verdadeiro crente que conhece o que de fato é ser bem-aventurado, ele não somente é feliz, ele é mais do que feliz. Mas afinal, o que a Bíblia quer dizer com a expressão bem-aventurado, mais do que feliz? Esta expressão, ela quer dizer ser plenamente satisfeito. De forma mais prática, é ser resolvido na vida. O apóstolo Paulo, ele entendeu bem o que é ser bem-aventurado, quando escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz: quanto a mim, eu aprendi a me alegrar, a contentar-me. Olha o que ele vai dizer: eu aprendi a contentar-me quando tenho e quando não tenho, quando tenho saúde e quando estou enfermo, quando sou honrado e quando sou desonrado. Olha o que Paulo diz: eu aprendi. Se aprendeu é porque não sabia, se aprendeu é porque reconheceu que não sabia. Porque pior do que você conviver com alguém que não sabe, é conviver com alguém que não sabe, mas vive como se soubesse. O apóstolo Paulo reconhece: eu não sei tudo, e por isso aprendi. E aprendi porque reconheci que não sabia. E aprendi porque encontrei alguém que sabia mais do que eu. E aprendi o quê? Eu amo essa expressão, a contentar-me. A expressão contentar-se aqui, ela vem da expressão contente, que nada tem a ver com sorridente. Sorridente é uma coisa, contente é outra. Porque imagina, você andando pelas ruas de Curitiba, encontra um irmão sorrindo, todo feliz, você pergunta: está feliz, irmão? Sim. Por quê? Porque meu dinheiro acabou. Pode orar que está com problema, meu irmão. Porque quem é que fica sorrindo quando o dinheiro acaba? Não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo diz: eu aprendi a contentar-me, quando tenho e quando não tenho. A expressão contente aqui não é sorridente. A expressão contente aqui vem do verbo conter-se, que quer dizer se comportar da forma correta,
O que Paulo está dizendo é: eu aprendi a me comportar como crente verdadeiro, quando tenho e quando não tenho, quando tenho saúde e quando estou enfermo, quando falam bem de mim e quando falam mal de mim. O que Paulo está dizendo é: o que acontece fora de mim não é capaz de alterar o que foi plantado dentro do meu coração. Aliás, Paulo entendeu isso muito bem. Lembra quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 17, e ele começa definindo o reino de Deus, dizendo o que ele não é. E ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olhe bem para cá. Paulo começa dizendo: o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que Paulo quer dizer com isso? Quer ver uma coisa? Quem é que comeu alguma coisa aqui hoje? Está todo mundo jejuando aqui? Vai lá, quem é que comeu alguma coisa aqui hoje? Tem gente que está jejuando até agora. Quem é que ainda vai comer hoje? Agora animou, né? A esperança voltou, né, meu irmão? Quem é que bebeu alguma coisa aqui hoje? Aliás, cuidado com o que você anda bebendo por aí. Quem é que ainda vai beber alguma coisa aqui hoje? Por que eu estou perguntando assim? Para trazer à sua mente, à sua consciência, que você come agora, dali a algumas horas, tem gente que é alguns minutos, dali a pouco você precisa comer de novo. Você bebe agora, dali a pouco precisa beber de novo. Por quê? Porque a comida e a bebida dessa terra tem prazo de validade. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: o reino de Deus não está firmado em coisas que perecem, em coisas que têm prazo de validade, em coisas que hoje são e amanhã não são. Mas o reino de Deus é justiça, paz, e aqui eu amo demais, e alegria no Espírito Santo. Ele não diz alegria do, ele diz alegria no, porque uma coisa é alegria do, outra coisa é alegria no. Alegria do é ele pegar o que é dele e dar para mim. Alegria no é o que acontece quando eu me encontro com ele, ele comigo, eu mergulho nele, ele em mim, e o que é dele passa a ser meu. Esta é a alegria que todo crente tem direito a ela. Quem deseja esta alegria, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Isso é ser bem-aventurado. Mas qual é o caminho para isso? E aí o salmista começa. Quem está me ouvindo? Que bênção essa palavra, né? Que o Senhor continue o abençoando grandemente. Agora não sai daí que tem mais um pedacinho de programa especialmente para você, tá bom? Já já a gente volta. Vamos no intervalo bem rapidinho. Enquanto eu te adorar. Rafael Dias, a nova voz de adoração. Já o seu CD Além do que Imaginei, de Rafael Dias, disponível no 0800 021 7373, no cpad.com.br ou no iTunes. CPAD Music, o som da palavra. Eu disse que ia ser bem rapidinho comercial, né? Já voltamos e vamos embora continuar na mensagem? Vamos embora com o pastor Elias Torralbo. Quer ser bem-aventurado? Quem não quer? Então, primeiro, não ande segundo o conselho de quem é ímpio. Paremos aqui rapidamente. Eu extraio 3 palavras aqui. Primeira, andar. Segunda,
aconselhar. E terceira, ímpio. Percebam que a figura de quem deseja ser bem-aventurado começa andando. Bem-aventurado quem não anda. Olha agora, segundo o conselho, para eu dar conselho para alguém, eu preciso usar palavras. E palavras manifestam o quê? Pensamentos e sentimentos. Não é à toa que Jesus é chamado de o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus, porque ele é a manifestação exata da mente e do coração de Deus. Por isso ele é a palavra, porque palavras manifestam pensamentos e sentimentos. E aí o salmista diz: quer ser bem-aventurado, não ande de acordo com as palavras, isto é, a mentalidade, o coração, os sentimentos de quem é ímpio. Aí tem gente que diz assim que ser ímpio é quem não é crente. Não se engane, tem alguns crentes ímpios sim. O que é ser ímpio aqui? Ímpio é o contrário de pio. Aí você diz, não mudou nada, pastor. O que é pio? Pio é aquilo que é puro, é aquilo que é cristalino, é aquilo que é claro, é aquilo que é sincero. Mais do que isso, pio também tem a conotação de íntegro. E íntegro é mais do que integridade moral. Íntegro é ser inteiro. Então pio é quem é inteiro para Deus, e ímpio é quem é pela metade. E aí o salmista diz: quer ser bem-aventurado, não ande segundo a mentalidade de quem é pela metade e de quem não é inteiro. Qual é os frutos de quem é ímpio? A impiedade. Quais são os frutos de quem é pio? A piedade. O que é ser piedoso? Piedoso não é dar esmola a quem precisa, isto é ser generoso. Piedoso é ser devoto. Devoto é ser inteiro para Deus, é se entregar inteiramente para Ele. Quer saber se você é piedoso ou não? Quando foi a última vez que você conseguiu cantar em casa, sem playback, sem plateia, só você e Deus? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia, não para preparar mensagem apenas, mas simplesmente pelo prazer de ouvir a voz de Deus? Oh, glória a Deus! Quando foi a última vez que você começou o dia orando, terminou o dia orando? Isso é ser piedoso. E o ímpio diz: não precisa se entregar tanto, não precisa se dedicar tanto, não precisa ser tão crente. Mas o salmista está dizendo: não, quer ser bem-aventurado, deixa o ímpio para lá e se entregue por inteiro, se entregue por completo. Quem deseja viver assim, levante a sua mão e adore ao Senhor nesta noite. Mas deixa eu adiantar. Quer ser bem-aventurado? Sim, eu quero. Primeiro, não ande segundo o conselho. Só quem pode, diga bem forte para uma vez só, diga conselho. Diga ímpio. Olha como muda agora. Nem se detém no caminho dos pecadores. Olha a mudança. E eu gosto da expressão nem, porque nem aqui é também não. Porque tem gente que não faz uma coisa, mas faz outra. Aí o salmista diz: quer ser bem-aventurado? Não faça isso, nem isso e nem isso. Nada disso. Aí ele continua: nem se detém. Percebem que quem estava andando agora parou? Nem se detém no quê? Caminho. Já não é mais palavras, são práticas. Porque todas as vezes que a Bíblia fala de caminho, é estilo de vida, é prática. Entrega o teu caminho. O que é isso? A sua vida, seu estilo de vida, tudo que você é, tudo que você faz. Aí o salmista começa: quer ser bem-aventurado?
Não ande segundo as palavras de uma mente ímpia. Mas olha agora, nem pare, já não é andando, nem pare, já não é mais palavras, é prática, caminho, e já não é mais ímpio, é pecador, porque ímpio pensa como pecador, pecador age como pecador, porque ninguém começa pecando, ninguém começa fazendo, ninguém começa praticando, começa maquinando, pensando. Eu trabalhei com igreja, como auxiliar de pastor, e quem sou eu para falar isso? Mas eu que estou pregando, então eu que tenho que falar. E eu me lembro que quando alguém vinha confessar um pecado, e geralmente começam assim: pastor, porque o senhor sabe como é que é. Eu já vou dizendo logo: não, eu não sei não. Quem sabe é você que está falando. Não, pastor, porque eu estava lá. E aí, sem que eu esperasse, quando eu vi, eu já tinha pecado. Eu falei: sério? De repente, no abrir e fechar de olhos, quando eu vi, pequei. Está igual a turma do Arão. Lembra? Quando fizeram o bezerro, Moisés desceu do monte, chamou a atenção de Arão. Olha a desculpa de Arão: pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. Fogo artista. O fogo pega o ouro e faz o bezerro. Quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a pata? Quem é que modelou a cauda? Quem é que olhou na direção que não era para olhar? Quem é que falou com quem não era para falar? Quem é que mandou mensagem para quem não era para mandar? Quem é que acessou na internet o que não era para acessar? Eu sei que não é muito fácil, mas é o que tem para hoje à noite. Aí é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, eu amo aquilo ali, que ele começa assim: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí o povo começa: não, essa nuvem de testemunhas são os demônios. Não, são os anjos. Não, é a sociedade. Você quer aplicar assim, fica à vontade. Mas no contexto ali não é nada disso. Ele começa: visto que. Ou seja, ele está falando com quem já leu o que veio antes. E o que vem antes? A galeria dos heróis da fé. Aquela turminha que a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Aí ele diz: visto que você que leu, estamos rodeados desta nuvem de testemunha, ou seja, vocês são a continuidade do que eles começaram. Vocês querem continuar a história deles? Então só tem um jeito: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Agora olhe para cá, preste atenção nisso. Perceba que o escritor, ele não diz uma coisa só, ele diz duas: embaraço e pecado. Então não é a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa ele diria uma só. Embaraço é uma coisa, pecado é outra. E outra coisa, embaraço vem antes de pecado, e pecado vem acompanhado da expressão quer dizer, o que vem depois é resultado do que veio antes. Porque ninguém começa pecando, começa se embaraçando. Por isso Paulo falou que o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Oh, glória a Deus. Isso, você que quer e pode, está à vontade, levante uma de suas mãos aos céus, porque aqui Deus me autoriza a liberar uma palavra a partir da sua própria palavra. O Deus que levanta quem cai quando clama por socorro é o mesmo Deus que evita que quem está para cair venha a cair. E hoje é noite de livramento. Deus não permitirá a sua queda. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor nesta noite. Deixa eu adiantar e eu começo a encerrar. Nem se detém, não se para,
Qual foi o maior erro de Eva? Não foi comer o fruto só. Comer o fruto foi o resultado máximo de uma série de falhas. Quer ver? Primeiro, ficou tempo demais longe do marido. Segundo, falou com quem não era para falar. Terceiro, conversou sobre um assunto que não era para conversar. E quarto, demorou demais no ambiente da tentação. Quando a coisa ferveu, era para ter saído correndo, mas pagou para ver, e nós estamos pagando até hoje. Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite para dizer: ainda dá tempo. E eu sou o Deus que corta o embaraço. Eu sou o Deus que te livro do laço. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou ensinando, mas eu sei quando eu estou profetizando. E aqui eu estou profetizando para a sua vida: Deus dará livramento aqui nesta noite a jovens, para a glória do seu nome. Eu começo a encerrar. Não anda, não se detém. Olha agora. E não se assenta. Percebem? Quem começa andando, depois para e depois se assenta. Porque o diabo não tem pressa de nos derrubar. Quem está andando, ele não quer colocar sentado. Quem está andando, ele quer fazer parar, para que depois que parado, ele coloque assentado, e depois de assentado, não tenha mais força para fugir quando a tentação chegar. Por isso, não dê ouvido a Satanás, que diz a você: dá uma parada, dá uma diminuída no ritmo, não precisa se entregar tanto, não precisa se dedicar tanto assim, reduz o ritmo. Tem outras pessoas, nem todos te reconhecem, dá uma diminuída. Isso é estratégia do diabo, te fazer parar, para que depois de parado, ele te coloque assentado. Mas o Senhor nos manda hoje a bebermos da receita de Paulo. Não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Oh, glória a Deus. Afinal de contas, esse é o tema. Nós somos pentecostais. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Levante o mais alto que você puder. E você que quer, você que pode, porque isso é bíblico. A Bíblia diz: quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então vamos cumprir a Bíblia. Toque o ombro da pessoa que está ao seu lado com respeito, é claro, e diga para essa pessoa: Deus não nos chamou. Meu irmão, se ele depender do seu ânimo, ele está perdido. Vai lá, diga com ânimo para ele acreditar. Diga: Deus não nos chamou para ficarmos parados, muito menos assentados. Deus nos chamou para avançarmos. É tempo de avançar, é tempo de crescimento espiritual. Oh, glória a Deus. Quem recebe a palavra, levante a sua mão e dê o melhor, o maior brado de glória. E eu encerro. Eu vou encerrar. Antes tem o seu prazer. Prazer aqui não é satisfação, é prazer. Satisfação é o que vem depois de prazer. Prazer em quê? Na lei, na palavra de Deus. Eu prometo ser breve aqui, mas eu tenho que falar isso. A verdade, e nós precisamos ser sinceros, e não adianta falar só dos efeitos, é preciso também falar da causa. Porque nós temos tanta dificuldade de sentirmos prazer na lei do Senhor? Por causa de uma desgraça chamada pecado. Porque se tem uma coisa que o pecado gerou na raça humana, foi a inversão de valores.
o que é bom, passou a ser visto como mal, e o que é mal passou a ser visto como bom. Lembra a serpente para Eva? Quer dizer que não pode comer nada? Não, pode comer de tudo, menos aquele. Por quê? Porque Deus falou, e quem avisa, amigo, é que o dia que comermos, morreremos. Então Deus é bom que está avisando, e o fruto é mau porque mata. Olha o que a serpente faz. Não. Sabe por que Deus avisou? Não é porque Ele é bonzinho, é porque Ele é egoísta, e Ele quer ser Deus sozinho. E Ele falou porque Ele sabe que o dia que vocês comerem esse fruto que Ele falou que mata, vocês serão transformados em deuses. Quem é bom, Deus, passa a ser visto como mal, e o fruto que é mal, que mata, passa a ser visto como bom, porque ao invés de matar, transforma homens em deuses. E não é isso que acontece depois do pecado? Do que nós chamamos culto? Sacrifício. Oferta, sacrifício. Jejum, sacrifício. E do que as pessoas chamam pecado? Prazer da carne. Quem falou que pecar é bom? E quem falou que ofertar é difícil? É porque o pecado inverteu as coisas, e só tem uma saída para nós: cumprir em nós o que está em Romanos capítulo 12. Entrega o vosso corpo e renove a sua mente, mude a sua maneira de pensar, que haja em vocês uma mudança radical, e o que é bom será bom, e o que é mal será mal. Quem deseja isso? E eu encerro no verso 3. E quem viver assim, ouvir pessoas certas, frequentar lugares certos, se assentar com pessoas certas e ter prazer na lei do Senhor, olha como será a sua vida. Você será como árvore plantada no lugar certo. Deixa eu te falar uma coisa rapidamente, principalmente aos jovens. Árvore começa plantada como árvore, sim ou não? Como é que a árvore começa plantada? Semente. E por que o texto não diz será como semente, mas diz será como árvore? Porque quem vive nesse padrão não está na mão de homem, está na mão de Deus. E na mão de Deus, semente não é semente. Na mão de Deus, semente já é árvore. Quem passa do lado de fora diz, é uma semente. E Deus diz, você que pensa, isso aqui já é uma árvore, eu já estou vendo lá na frente. Oh, glória a Deus. Será plantada no lugar certo. É tão certo que não precisa nem fazer força para dar fruto. Eu conheço a voz do meu Deus, e eu não preciso enganar absolutamente ninguém, principalmente num altar como este. Mas o Senhor me manda dizer isso. Você imagina você pegar uma semente, e quando você for plantá-la, a semente abrir uma boca, se é que tem boca, e dizer, não quero ser plantada aqui, quero ser plantada ali. O que você faz? Clama o sangue de Jesus, ou sai correndo, ou faz as duas coisas. Porque semente não fala, semente não decide onde ser plantada, quem decide é o dono dela. Deixa eu lhe falar uma coisa, Deus não errou quando te colocou naquele lugar. Deus não erra nas suas escolhas. Fique no lugar que Deus te colocou, porque se foi Ele quem te colocou, você não precisa nem fazer força. Quando chegar a hora, os frutos aparecerão. Oh, glória a Deus. Pastor Wagner, me permita falar mais isso pelo menos. Pense em Jeremias, Ezequiel e Daniel, praticamente todos contemporâneos. A diferença é que Jeremias profetizou aos miseráveis, Ezequiel aos oficiais do templo, porque tinha sido sacerdote, e Daniel no palácio.
Se é numa visão como hoje, quem é que está na prova e quem é que está na bênção? Na prova está Jeremias e na bênção está Daniel. E alguém ainda diria assim para Jeremias: fique em paz, Deus ainda vai te honrar nessa terra. Nem que para isso ele tem que tirar o de lá e te colocar lá. Sabe qual seria a resposta de Jeremias? Você chegou atrasado, porque quando Deus me chamou, Ele falou que antes que eu fosse formado por Ele, eu já era profeta dEle. E a honra não está no lugar que eu fui plantado, a honra está na mão que me plantou. E como eu sei que foi Deus, quando chegar a hora de dar fruto, ninguém será capaz de impedir. Quem recebe a palavra, fechei a Bíblia. É que aqui é bom de pregar mesmo, mas eu vou parar aqui. A árvore é tão boa que nem folha cai. Você pode dizer, nem folha cai. Já viu árvore que folha não cai? Está aqui uma. O que é folha aqui? Quando você olha para uma árvore, o que você vê primeiro? Fruto ou folha? Folha. Por isso Jesus amaldiçoou a figueira, porque tinha folhas e não tinha frutos. Porque a folha vem antes do fruto. Folha aqui é primeira impressão. Que tem gente que é muito boa na primeira impressão. Você olha e fala: que homem de Deus, coisa gloriosa. Vai conviver. Lá para o terceiro dia cai a primeira folha. Pum. No 10º dia nem folha tem mais. Mas o salmista diz: quem segue esse conselho, passa 1 ano, não cai folha. Passa 10 anos, é a mesma pessoa. Levante uma de suas mãos, Deus vai sustentar a tua história. O diabo não vai manchar as tuas vestes. Deus vai sustentar a tua história. E tudo que você fizer vai prosperar para a glória de Deus. Se você pode, se coloque em pé glorificando ao Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Se você crê nisso, cante. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levante a sua mão e cante. Bendito serei. Cante em forma de oração. Tudo que você fizer prosperará para a glória quando do eu Senhor. Profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Bendito serei. Se você pode, abençoe a vida do seu irmão. Por onde eu toque no ombro do teu irmão e declare a bênção de Deus sobre a vida dele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei, diga, bendito serei na terra. Bendito serei. Benção essa palavra, não é mesmo? Que o Senhor o abençoe grandemente. E, gente, tá terminando o nosso primeiro programa. Passou muito rapidinho, né? Mas olha só, no nosso próximo encontro, vem com uma entrevista, ó, abençoada. Ficou curioso? Então não perca. Geração JC aqui na TV CPAD, tá bom? Fique na paz e até o próximo encontro, hein? Tô te esperando.